Ezequiel capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Leia comigo e agora nós vamos para a palavra de Deus. Essas aqui foram as minhas impressões. Eu resolvi deixar para os irmãos meus conselhos. E agora é a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Leia comigo. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Acaso permitirei que eles me interroguem? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Dirige-nos ao entendimento correto da mesma. Espírito Santo, repreende em nós toda cegueira da carne que nos impede de enxergar a Tua vontade. Abre o nosso coração e dá-nos um coração, Senhor, submisso ao Senhor. Repreende também toda obra diabólica que procura tirar de nós a palavra do Senhor nessa noite. Usa cada um de nós, a mim para falar e para ouvir, e aos teus servos para ouvir também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como vamos reconhecer os nossos ídolos? Afinal de contas, nós somos idólatras? Pergunte isso para você mesmo. Nós somos idólatras. Segundo a tradição evangélica, idólatra é aquele que adora usando imagens de escultura. Então, toda pessoa que, de alguma forma, se prostra diante de um ídolo, né? Então ela chega aqui, esse aqui é um ídolo, então ela vai fazer uma oração, uma prece, qualquer outra coisa assim, e ela se prostra e pede através de um ídolo, ou pede a um ídolo, isso é idolatria. Deixa a sua Bíblia marcada aí, nesse texto, e nós vamos só dar uma conferidinha rápida no que diz Êxodo 20, que é os nossos 10 mandamentos, e nós vamos só clarear essa questão. Êxodo 20, verso 3 até o verso 6. De fato, irmãos, isso é idolatria. De fato, isso é idolatria. De fato, isso é um engano. Mas o pior perigo dos evangélicos é focarem nessa idolatria que a gente procura não ter. Você chega aqui no templo, você não vai ver imagem de nada, vê? Está vendo alguma imagem aqui? Só a imagem, é bonita então, né? Então você não tem imagens nenhuma aqui, certo? Nada. E você diz assim, então aqui não tem idolatria. Engano, ledo engano. Grande engano, horrível engano. A idolatria está aqui agora, neste momento, e nós precisamos aprender sobre ela. Vamos lá? Êxodo 20, verso 3, diz assim, primeiro mandamento, vamos ler todos juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, você pode, se você não tiver marcado, marca aí, primeiro mandamento. Primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, então, qual é? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos agora o segundo mandamento, que é um mandamento duplo.
é um mandamento, digamos assim, que tem duas partes. Primeira parte é: não farás para ti imagens. Primeira qual? Não farás para ti imagens. A segunda é: não lhes dará culto. Não lhes dê culto. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Verso 5. Então, é um mandamento com dois artigos? Não. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa. É porque ele é advogado, né, irmãos? Então, a gente pergunta essas coisas. Inciso 1. Então, um mandamento duplo. Não fazer e não adorar através disso. Não adorar. Não é apenas não adorar a imagem, é também não adorar através da imagem, porque nem fazer. Tá bom? Tá joia? Nem fazer. Mas esse segundo mandamento está falando da idolatria cultica, da idolatria do culto, que é aquele momento de culto, que é o que você faz em culto, que é quando você se prostra para fazer uma prece, uma oração. O que nós esquecemos é que os 4 primeiros mandamentos, os 2 próximos aí, é sobre o nome do Senhor e do dia do Senhor, que a gente tem que tirar o dia para o Senhor, hoje, no nosso caso, domingo. Quem quiser saber mais, nós vamos estar tratando da lei de Deus e o cristão. E depois os 10 mandamentos na escola bíblica. Já começamos hoje. Então vamos tratar dos 10 mandamentos e vamos entrar nessa questão. Mas então, esses 4 primeiros diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorar e nem lhes dar culto. Terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E o 4, então, separar ou santificar o dia do Senhor, esse dia especial que é do Senhor, e você não vai fazer as coisas para cuidar da sua vida particular, você vai deixar esse para o dia do Senhor, é um dia especial de consagração. Tá bom. Nós podemos ser idólatras quando quebramos esses 4 mandamentos, mas nós evangélicos tradicionalmente só olhamos para qual? O segundo. Isso é um engano horrível, porque o pior, o que nós quebramos geralmente todos os dias, é o primeiro. Qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Esse aí, irmãos, é sério. Geralmente nós caímos nesse, porque esse não tem imagens. Esse exige de você uma percepção muito maior. Esse exige de nós uma percepção espiritual muito mais elevada. E este ataca todo mundo, especialmente os crentes. Então, nós poderíamos até dizer a idolatria nossa de cada dia. Não tem um pão nosso de cada dia? Pois é, nós temos também o quê? A idolatria nossa de cada dia. É algo tão sério e tão severo que a gente deveria olhar para isso com extremo cuidado e zelo. Eu quero colocar para vocês, a título de introdução, porque não será somente esta mensagem sobre esse tema, não dá para falar só hoje, sobre os sinais ou sintomas da idolatria. Acompanhe comigo. Alguns sinais, pelo menos uns 8 sinais aí. Vamos ver? Primeiro sinal que eu quero que você note, qual é? O desânimo na vida cristã. Você está desanimado na vida cristã? Você pode ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida, tem um ídolo no seu coração em operação. Você não fica desanimado na fé se não tiver um ídolo aí dentro do seu coração. Segundo, desinteresse espiritual. A pessoa só se torna desinteressada espiritualmente
que aí já é um pouco mais complicado do que o desânimo. O desânimo a pessoa ainda quer, só que ela parece que não tem forças. Agora, o desinteresse é o quê? Ela nem quer, parece que perdeu até o interesse de querer alguma coisa, de santificar a sua vida. Se isso tem no seu coração, você pode ter absoluta certeza. Há um ídolo dentro do seu coração que está em operação. Terceiro, preocupações. Aí complicou, né? Quem aqui tem preocupações excessivas? Gente. E nós estamos aqui cantando aqui, né? Se o trovão, como é que é? Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, eu o quê? Nossa, Deus, que coisa espetacular. O que mais diz? Sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Nós estamos cantando isso aqui. Olha, presta atenção, onde é que está a nossa idolatria. Nós estamos cantando isso aqui, na segunda, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, nós estamos arrancando os cabelos. Eu não posso fazer isso, né? Porque já não tem muita coisa. Então, nós já estamos descabelando. Por quê? Porque aqui nós estamos cantando. Na segunda, nós estamos idolatrando alguma outra coisa. Vocês estão me entendendo? Guarda aí. Aí você fala, mas como é que isso pode acontecer? Vamos estudando. Você vai ver isso aí. Tá? Próximo. Irritações. Nervosismo. Você é aquela pessoa irritada, nervosa. Qualquer coisa que alguém fala, você já vai no colarinho dela. E garra. Ah, não, eu nasci assim, eu sou assim. Não é assim, não. Tem o quê? Tem um ídolo aí dentro do seu coração que te faz assim. Porque você nasceu para ser como Cristo. Você nasceu para ser como Romanos 8, 29, predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós nascemos para ser como Cristo Jesus, o Filho de Deus. E Cristo era irritado? Se nós temos irritabilidade, todos os dias você pode ter certeza. Tem um ídolo aí no seu coração. Outra coisa? Vamos lá? Murmurações. Ai, vida, a vida está difícil. Meu Deus. Ai, que crise. Meu Deus. Ai, eu não aguento esse menino. Ah, aquele homem lá em casa. Ai. Mas isso não pode acontecer. Como é que pode acontecer? Isso não pode acontecer. E a gente entra nessa onda de murmurações e reclamações. Quando isso acontece, saiba com certeza, sem dúvida alguma, há um ídolo dentro do seu coração. Vamos chegar lá. Outra coisa? Meu Deus, o cheque. O cheque vai entrar. Meu Deus, fulano está vindo ali. Esse trânsito é horrível, vai ter mais outro acidente, é hoje. Amanhã tem outro viajante, tem outro acidente. Mas, meu Deus, o acidente. Quando você começa a ter medos, você pode ter certeza de uma coisa. Há um ídolo no seu coração. Olha lá, ó. Lembra lá, né? Sobre as águas tu também és rei. Nós estamos aqui cantando, sobre as águas tu também és rei. Na semana nós estamos, meu Deus, aquela viagem, meu Deus, aquela coisa, oh meu Deus. Outra coisa, qual é? Tristeza, que não seja pelo pecado. A única tristeza que pode ser legítima no nosso coração é pelo nosso pecado. O nosso pecado não é o pecado só dos outros não, viu, irmãos? O nosso pecado.
É essa tristeza. Se tem alguma tristeza que não seja por isso, você pode ter certeza. Tem algum ídolo aí. Tem algum ídolo no seu coração. Outra, falta de progresso espiritual. Você está vendo sua vida emperrada? Parece que ela encalhou. Você não é baleia, mas encalhou. Parou. Entendeu? E você luta, e você quer sair dessa situação espiritual, você quer sair dessa situação. Veja que eu não estou falando de situação financeira, estou falando de situação o quê? Espiritual, aquela vida espiritual, aquela vidinha espiritual. Gente, parece que a oração, sempre aquelas orações bem... aquela leitura bíblica mal feita, aquele desinteresse, aquela coisa, ou então você tem até um interesse, mas tem uma situação que prende você, cercou você, e você vai para lá e bate para cá, mas não rompe. É porque tem um ídolo no seu coração que te prendeu lá dentro, e você não sabe talvez qual é, mas tem ele. Tem ele. Tem ele. Está lá. Isso é o que a idolatria faz conosco. Isso é o que a idolatria faz conosco. Vamos aprender nesse texto que nós temos, então, algumas lições. Voltemos agora a Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Verso 2, 1, 2, 3. Vamos lá? Verso 1 diz assim, Ezequiel 14, verso 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. O profeta está no cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, ele está lá e ele está atendendo o pessoal. Os líderes, então, de Israel foram até o profeta para ouvir algumas explicações, que ele tinha feito declarações alarmantes. Algumas explicações de Deus sobre a situação. E eles então se assentaram ali de frente ao profeta, diante do profeta, para receber algumas orientações e algumas explicações sobre o que Deus estava fazendo. Quando eles assentaram na frente do profeta, verso 2, o que diz? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O Senhor então falou com o profeta. Falou o coração do profeta Ezequiel. E ele disse o seguinte, verso 3, todos juntos? Filho do homem, que é a maneira como se chama Ezequiel, no livro de Ezequiel. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Primeira coisa que eu quero que você note nesse texto. Primeira, eles levantaram os seus ídolos. Os ídolos, aqui a versão King James, a versão inglesa, diz que eles configuraram, ou eles instalaram, ou mesmo fizeram os ídolos dentro do seu coração. E é esta a intenção do texto. Somos nós quem fabricamos ídolos. Os ídolos, na verdade, não é nada, Paulo vai dizer. O ídolo em si não é nada. Ele não é nada. O problema é que nós somos quem? Criamos os ídolos. Você precisa entender que o ídolo não é algo fora de você, é algo que você cria. Ué, missionário, mas eu pensei que a gente fosse vítima do pecado. Vítima do pecado? Romanos 6, 23, Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque você é vítima sim do pecado, mas antes de ser vítima, você trabalha para ele. Você trabalha para tê-lo. Você nunca é vítima
somente. Antes de ser vítima, você é o fabricador do próprio pecado. Vocês entenderam? Eu e você somos muito antes de sermos vítimas do pecado, nós somos fabricantes do mesmo. Indústria, ou como diz Calvino, fábrica de ídolos. Irmãos, nós é que levantamos os ídolos dentro do nosso coração. Os ídolos, nós é que levantamos. Eles não estão aí, a gente não pode falar assim, mas eu fiquei encantado com ele. Você ficou encantado com ele porque você se encantou com ele, você é o agente, você que faz o ídolo. Vocês me entenderam? Primeira lição, esta aí. Eu quero que você olhe aqui, talvez não vai dar para enxergar, algumas declarações importantes. Calvino então diz, esta esperança e confiança em qualquer outra coisa que não Deus é a essência da idolatria. Então vamos definir idolatria. É tudo aquilo que você espera nisso, e essa esperança você deveria dar somente a Deus, ou confiança. Por exemplo, não. Vamos pensar aqui. Já imaginou, eu chego para a Alessandra e digo assim, num ato de romantismo tremendo, né? Ó, ela chegou a ficar ali animada, mas não anima muito não, que essa é ruim. Eu te amo tanto, que sem ti eu não vivo. Você já viu alguma coisa assim, parecida? Já? Já, não já? Já viu? Tá feio, né? Sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso. Qual a única pessoa sem a qual nós podemos viver? É Deus. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Repita comigo isso. Sem mim. Você pode ficar sem o seu pai, sem a sua mãe, sem o seu filho, sem o seu tio, sem a sua esposa, sem a sogra, que é mais difícil, sem o sogro. Você pode ficar sem tantas outras coisas, você só não pode ficar sem Jesus. Mas você coloca uma esperança. Olha, irmãos, isso aqui, está pensando que é fácil? Pensa quando morre, por exemplo, um parente muito querido seu, e você fica com aquela sensação assim, a vida perdeu o sentido. Já teve isso? Eu mesmo não, mas vou dizer para vocês, já vi isso demais. E de repente você se pega naquela situação, você estava realmente o quê? Idolatrando. Realmente idolatrando. Mas você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil largar isso? Não é fácil, não. Um pai que perde um filho, alguma coisa assim, perde a motivação de viver. Tem alguns que acabam com tudo. Pensa que é fácil? Alguns dizem, olha como ele o amava. Realmente amava tanto que ele deu o amor que era para Deus, ele deu para o filho. O amor que ele tinha que dar para quem? Para Deus. Ele deu para quem? Para o filho. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria não é aquilo que toma o lugar de Deus. Vou repetir. Idolatria não é aquilo que toma o lugar de Deus. Não é. Porque nada pode tomar o lugar de Deus. Porque nada é igual a Deus. Mas é você procurando colocar no lugar de Deus ou honrar qualquer outra coisa como se fosse Deus. Então você fica com um vazio do tamanho de Deus, ou pegando aqui as palavras de Agostinho, ele diz assim, Agostinho de Hipona, ele diz assim, o homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus. E ele procura preencher esse vazio colocando as coisas do mundo, dinheiro, e aqui eu já estou interpretando para os dias de hoje, o que ele diz. Enchendo, mas ainda que ele coloque tudo no seu coração, não encherá, porque o buraco no coração do homem é do tamanho
de Deus. Em outras palavras, nada toma o lugar de Deus. Ou o coração está sem Deus, ou com Deus. Mas nunca algo pode tomar o lugar de Deus. Agora, você pode dar a honra que era para Deus, você dá para quem? Para qualquer coisa, qualquer coisa. O primeiro que você quer dar essa honra, sabe para quem? Para você mesmo. É verdade. O eu é o primeiro que entra na fila. Deus, eu não quero dar a honra a Deus, não. Então qual é o primeiro que está na fila ali para receber? Você mesmo. Você mesmo. Você quer ver como é que isso acontece? Isso acontece quando a gente vive em função, por exemplo, do reconhecimento dos outros. E isso aqui é bem delicado, porque nós somos treinados para isso. Quando a criança nasce, o que a gente faz? Eu vindo aqui para o culto, eu passei ali, vi uns pais, uns avós, né? Tudo gira em torno da criancinha. Ele fala assim, gracinha. Ele fala assim, vai, e xinga um palavrão, e os avós, eita, menino esperto. Ele faz qualquer coisa e os avós estão o quê? Babando ali. E ele aprende que ele é o centro do universo. Tudo gira em torno dele. Aí um dia chega um outro concorrente. Nasce um outro neto. E aí o que acontece, meu filho? A mão na orelha. Por quê? Porque aquela glória que era toda dele foi dividida. E nós não aceitamos isso assim, não. Tirar de mim, não. Não é? Agora, quando ele vai crescendo, ele vai, olha, tudo era para mim, e agora? Agora eu tenho que fazer tudo para que as pessoas me amem. Eu tenho que fazer as coisas para que as pessoas me amem. O que essa pessoa gosta? E por causa disso, eu não vou entrar muito nisso, mas casamentos são destruídos, famílias são destruídas. Um namoro, por exemplo, a pessoa começa a namorar e a menina vira o prêmio. Não estou falando de você, pode ficar tranquilo, né? É um risco sempre falar disso, né? Mas não é. Você quer tanto aquela pessoa, você está tão apaixonado, que você começa a fazer coisa que você jamais faria. Você chama isso de quê? Amor. Mas você começa a negociar princípios da sua vida que são inegociáveis. E você começa a trabalhar isso. Você está fazendo algo, muitas vezes, que deveria ser somente para Deus. E você fez para o outro, porque você quer o retorno. E o dia que ele não dá o retorno? O mundo acaba. O mundo acaba. Aí entra a tristeza, entra o medo, entra aquelas coisas todas lá. Lembra da idolatria que nós falamos? As consequências, elas vêm depois. Elas vêm depois porque você colocou uma esperança numa pessoa. Essa esperança era para Deus e você deu a uma pessoa. Faça de alguém a esperança da sua vida e você tem um ídolo. Faça de alguma coisa. Preste atenção, por exemplo, no emprego. Existe emprego estável? Todo mundo diz, vamos fazer concurso. Aí sai todo mundo fazendo concurso, não é isso? Porque concurso dá um emprego o quê? Estável. Quando chega na crise, essa regra acaba. Meu filho, bagunça tudo. Bagunça tudo. Você está entendendo? Quando a crise aperta para valer, aí você descobre, não existe mesmo emprego estável. Você tinha que ter acostumado a entender que o mundo é instável, que nós temos impressão de estabilidade. A única pessoa estável, confiável, fidedigna, fiel em tudo é Deus.
Nesse você não erra nunca. No restante, você não ponha seu coração, porque é instável. Vamos continuar. Nós criamos nossos ídolos aqui na leitura. Em termos bíblicos, um ídolo é alguma coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração. Não vamos ler os textos hoje, vamos deixar para outro dia. Que nos motiva, que nos controla ou governa, ou a qual servimos. Outra definição: idolatria é extremamente sutil e penetrante. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial, isto é, podem se tornar ídolos na nossa vida. Qualquer coisa. Isso aqui hoje... Não, esse aqui não, gente. Esse é tão ruim que não dá para ser ídolo, né? Esse aqui... Mas se fosse um smartphone, isso aqui já poderia ser o quê? É um dos maiores ídolos, né? Um dos maiores ídolos. Então, preste atenção nisso. Dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Dependendo do que você faz, de como você se relaciona com isso. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus ou de seu caráter. Você pode continuar dizendo, Deus é meu Senhor. Lembra lá, ó, nós podemos continuar dizendo o quê? Sobre as águas tu também és Rei. Nós continuamos cantando do mesmo jeitinho. Emocionalmente, lindamente, mas ela está lá. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, você põe esperança no governo, por exemplo, ou em qualquer outra coisa, uma imagem, uma ideia, um prazer, esse aqui é o que a gente chama de hedonismo, culto ao prazer, pode ser um herói, pode ser qualquer coisa que possa ali, não dá para concordar, substituir a Deus ou estar no lugar que deveria ser o de Deus. Às vezes a gente, por exemplo, a gente pode ser tão honesto e a gente amar tanto a nossa honestidade. Sabe assim, uma pessoa honesta, paga tudo direitinho. E todo mundo fala o quê? Fulano é honesto. Um dia um infeliz, lá, desencabeçado, resolve falar que ele... eu tenho minhas dúvidas. Chega no ouvido desse homem honesto, o que ele faz? Ele passa 1 noite, 2 noites, 3 noites indignado. Que injustiça! Ué, se era injustiça, por que ele está indignado? Sabe por que ele está indignado? Porque aquela coisa tão maravilhosa que ele procura fazer, qual é? Honestidade. Se tornou um ídolo na vida dele. Então, até as virtudes nossas podem se tornar ídolos. Você pode amar tanto suas virtudes, suas qualidades, que são reais, que ela ocupa o lugar de Deus no seu coração. Isso mesmo, né? Os ídolos nascem segundo, vamos lá? Os ídolos nascem aonde? Dentro do nosso coração. O verso 3 diz assim, Ezequiel, verso 3, ele diz, dentro do seu coração. Aqueles homens tinham os ídolos fabricados aonde? Dentro do coração. Você deve estar se perguntando, mas, claro, isso não é tão óbvio assim para nós. Eu queria dar apenas um exemplo que está aí em Ezequiel 33. Vamos lá, Ezequiel 33, só um exemplo. Se você pesquisar a palavra coração em Ezequiel, você vai ver muita coisa importante. Mas aqui eu quero destacar esse ponto. Ezequiel 33, verso 30 a 33. Todos juntos? Ezequiel 33, verso 30. Todos juntos, vamos ler? Quanto a ti,
ó filho do homem, ele está falando, Deus está falando com Ezequiel e sobre Ezequiel. Ele está dizendo, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Sabe aquele comentário sobre Ezequiel? O povo está falando de Ezequiel. Beleza, está falando o quê? Vamos lá? Vamos continuar. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, isso é Deus revelando a Ezequiel. Olha o que o povo está falando de você, Ezequiel. Boa, né? Se Deus falasse assim para você, você sabe o que o povo está falando de você? Olha aí. Vamos lá. Ele diz, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Então o povo estava falando coisa boa, não é? O povo se reunia nas esquinas e falava assim, vamos lá no Ezequiel, vamos ouvir a palavra do Senhor. Então a coisa boa que eles falavam de Ezequiel era ou não era, gente? Uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. Vamos lá, tem um profeta ali, vamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir Ezequiel é muito bom. Continuando. Eles vêm a ti, eles chegam, né, até Ezequiel, como o povo costuma vir. Como é que o povo costuma vir? E se assentam diante de ti como meu povo. Eles se assentam como o povo de Deus. Senta ali, fica assistindo, né, Ezequiel trazendo a palavra, tá bom? Como o povo de Deus. Ele diz assim, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por... Eles escutam, mas não põem em prática isso não. Esse é o problema. Pois com a boca professam muito amor. Eles falam que amam demais. Mas o coração só ambiciona lucro. O que tinha no coração daquele povo que ia lá em Ezequiel? Uma das idolatrias era o quê? Tudo que eles queriam mesmo era o quê? Dinheiro. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel prega tão bem, gente. É tão maravilhoso. Ele fala tão bem. As palavras de Deus é uma maravilha. Vamos lá, vamos, gente. Vamos todo mundo junto? Aí assenta, assiste o culto, participa. Foi uma maravilha, glória a Deus. Mas o coração deles mesmo não quer a palavra de Deus. Eles querem o quê? Dinheiro. Lá no fundo, o que eles amam mesmo é ter dinheiro. Isso eles gostam. Continuando, ele diz, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Você é como Djavan para eles, Roberto Carlos, né? Já imaginou? Ezequiel, você é como Roberto Carlos. Eles vêm, eles assistem o culto como se assiste o culto de um show de Roberto Carlos. E eles chegam, veem você pregar, eles ouvem você pregar, mas eles ouvem não para pôr em prática, eles ouvem para quê? Porque eles gostam daquilo ali, aquilo ali embala, sabe? Já viu isso em algum show gospel? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Ele diz assim, que tem voz suave e tange bem. Você tem uma voz boa e toca muito bem. Mas lembra que Ezequiel não era músico. Deus está comparando Ezequiel com músico. Ele prega tão bem que parece ser um cantor, um artista. Um artista, um grande artista. Ele fala tão bonito. Vamos continuar. Ele diz assim, Deus diz mais, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas quando vier, e isto, e aí vem. Ele tinha dito isso no verso 29. Que é o julgamento. Então, saberão que houve no meio deles um profeta. Meus irmãos, aquele povo tinha uma coisa. Eles estavam nos cultos para ouvir a palavra, mas o que eles gostavam mesmo não era de cultuar a Deus, não era de ouvir a Deus e pôr a palavra de Deus em prática. Eu pergunto para vocês aqui, será que nós temos ídolos nos nossos corações? Alguns vão aos cultos, olha irmãos, alguns vão aos cultos, irmãos, querendo ver milagres.
Outros vão aos cultos querendo ver uma palavra para aguentar a semana. Outros vêm aos cultos tentando ver, meus irmãos, um jeito de prosperar na vida. Outros vão aos cultos, irmãos, só para um escape mesmo, porque a semana foi angustiante. Ele vai ali só para dar um trato na cabeça. Vocês estão me entendendo? Mas tudo isso aí é idolatria, porque a única forma de cultuar a Deus é ouvir a palavra para praticar. É não ter o ídolo do dinheiro. Terceira verdade, capítulo 14, verso 1. E eu prometo que nós estamos chegando ao final. Terceira afirmação que Deus faz, no verso 3, ele diz que estes ídolos são para tropeço, para iniquidade. Todo mundo sabe o que é tropeço. Você não cai em pecado antes de ter uma idolatria no seu coração. Antes de você, por exemplo, cair no pecado da avareza, você, por exemplo, aceitar um dinheiro, um trabalho que Deus não quer que você tenha, antes disso, antes de você ter um desejo de alguém fazer uma proposta de um trabalho que desagrada a Deus, e na crise você olha e fala, esse trabalho dá certinho para o que eu quero. E o que é que você quer? Dinheiro, custe o que custar. Antes de você decidir entrar nesse trabalho, o pecado da avareza, ou o que é idolatria, Efésios capítulo 5, diz isso, Paulo, o pecado da avareza já estava lá operando no seu coração. Alguém diz assim, olha, dá para a pessoa poder que todas elas vão cair. Cai se tiver avareza, se tiver idolatria pelo poder. Cristo não caiu com o poder, porque ele não tinha pecado. Amém? Vamos para a última afirmação. Por que precisamos nos converter dos ídolos? Verso 3 ainda, no finalzinho diz, acaso permitirei que eles me interroguem? Isso é o pior juízo que pode ter. Deus não quer falar com eles da forma que ele instituiu. Deus vai falar pessoalmente com eles num ato de justiça e julgamento. E o verso 6, olha só o verso 6, o convite, o chamado que nós temos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Amém? Eu pergunto para você nessa noite. Você entendeu que nós temos ídolos no coração? Nós fazemos ídolos. Alguém poderia dizer, mas o missionário está fazendo um esforço para plantar essa igreja. E aí lá na frente eu digo assim, alguém reconheceu. E pode estar escondido no meu coração um daqueles maiores ídolos. Qual é? Que eu estava em busca mesmo era de quê? Reconhecimento dos outros. Quantos não querem fazer isso? Né? Eu gostaria tanto que a igreja me reconhecesse, eu gostaria tanto que fulano me reconhecesse. Isso é tão terrível, irmãos. Viver assim é um castigo, é uma coisa horrível. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Amém? Dependa só de Cristo. Dependa só de Cristo. Dependa só de Jesus Cristo. Dependa só de Jesus Cristo. E você vai ter a libertação hoje. Hoje.
hoje, libertação. Olha, viver preso nesse mundo é uma coisa horrível. Você depender de qualquer outra coisa ou esperar em qualquer outra coisa que não seja na graça do nosso Deus, o favor e o amor grandioso dele. Você está colocando seu coração no lugar errado. Não ponha seu coração no lugar errado. Não ponha. Outra coisa, aprenda hoje em nome de Jesus. Aprenda hoje, cada um de nós aprenda hoje a olhar como é que está a sua alma hoje. Você está andando muito irritado, muito ansioso, muito reclamão, muito assim. Se você tiver, faz o seguinte, ajoelhe e ore e peça: Senhor, me mostra. Tem mais coisa dentro da nossa alma, irmãos, que nós podemos imaginar. Vamos orar pedindo a Deus que tire os nossos ídolos, as nossas fantasias, as nossas... nossa visão errada das coisas. Senhor, nos diz a tua palavra: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E nós sabemos que o Senhor nos conhece. Também nos diz na tua palavra: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o caminho do Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque a nossa alma, muitas vezes infestada de fantasmas, de coisas horríveis que povoam o nosso coração, a maioria deles são ídolos que nós mesmos construímos. E muitas vezes nós andamos, Senhor, tristes, cansados, desanimados, com medo, com preocupações, com irritabilidades e com tantas outras coisas. A nossa vida espiritual, ela é inerte, ela está presa, parada, detida e é consumida pelos nossos próprios ídolos, dentro do nosso próprio coração. Tem mais coisa nos prendendo dentro da nossa alma do que nós sabemos. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor revela na palavra do Senhor hoje a cada um dos teus servos e mostra onde estão os ídolos e ajude-nos a arrepender-nos de todo o nosso coração dessas coisas horrendas que povoam o nosso coração. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu naquela cruz para nos perdoar todos os nossos pecados, que nos deu o Espírito Santo, o Espírito que agora habita em nós, e há de nos mostrar cada dia onde nós estamos idolatrando alguma coisa que não é, que não é do agrado do Senhor, fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor. Revela, mostra os pecados ocultos para que nós possamos arrepender-nos deles. Eu peço isso não só por mim, mas por todos que estão aqui nesta noite. Abre o coração para entender isto e para que sejam curados, para que nós sejamos uma igreja curada, lavada, limpa, no fundo do nosso coração, de dentro, tirando do nosso coração esses ídolos que adoecem nossa alma e nosso coração. Assim eu peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.